Olá, sob a ótica cultural e educacional, hoje eu entrevisto o empresário, professor Flamarion Batista Leite. Ele já foi professor, aluno e dono da Escola de Química e Agrimensura, presidente da CIU, diretor da FET e muito mais. Então nós vamos conhecer hoje a contribuição do Flamarion do ponto de vista que eu já informei e do ponto de vista também empresarial, desenvolvimento econômico para Uberaba. Seja muito bem-vindo ao programa, Flamarion. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando com a Evacira, e estou aí à disposição dela para qualquer pergunta. Eu já quero começar, assim, que você é muito jovem, né, enquanto aluno, você já passou a ser dono, um dos donos da Escola de Química, que você ainda tinha 20 anos. Como é que foi esse procedimento? É assim, Evacira, na minha época, não tinha esse negócio de não poder trabalhar só com 16 anos, com 18 anos. Eu comecei a minha vida profissional, por incrível que pareça, com 14 anos, numa cidade chamada Sete Lagoas, próxima a Belo Horizonte, fazendo sabão. Mas você fala, você já sabia química? Nem sabia que era química, não tinha estudado nada. Um amigo meu mais velho me propôs uma sociedade e a gente fazia sabão e vendia. Só que em Sete Lagoas, o sabão era vendido em barra, ou de 2 quilos ou de 1 quilo. Então a gente chegava na casa para vender, a mulher falava, a barra de 2 quilos é muito grande, eu quero só 1 quilo, a gente partia, certo? Mas em Sete Lagoas, só o sabão não estava dando, aí eu comecei a cobrar recibos mensais de um clube chamado Sete Lagoas Tênis Clube. Mas se você falar só um pouquinho aí do sabão ainda, era uma fábrica de sabão? Era uma você fábrica montou uma fábrica de fundo de quintal, mas com forma, com anilina, tudo bonitinho, certo? Não tinha nada errado, tudo bonito, um sabão bom, de qualidade, né? Feito com produtos bons, mas eu não sabia nada de química, eu era até então prático. E quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos, eu fiz 14 em maio, mas eu comecei com 13 na realidade. E não tinha problema, a gente trabalhava numa boa. Aí eu cobrava recibo do Sete Lagoas Tênis Clube, que é como se fosse o nosso Uberaba Tênis Clube. O Estado de Minas fez várias praças de esporte na época, Araxá, Sete Lagoas, Montes Claros, Pouso Alegre. E o Sete Lagoas Tênis Clube, hoje, infelizmente, desapareceu. O Uberaba Tênis está capengando, mas o Sete Lagoas desapareceu. E eu era um cobrador cri-cri, que, por exemplo, se a pessoa não me pagasse na casa, eu procurava o endereço do emprego e ia no emprego. E naquela época não tinha PROCON, eu chegava e falava, quem quer vacina aí? No Banco do Brasil, por exemplo. Bem aí todo alto. mundo, bem alto, aí todo mundo, vacina, o cobrador! Aí a pessoa se sentia envergonhada e me pagava, quer dizer, de um jeito ou de outro eu recebia as minhas contas. Como eu ganhava 10% do que eu fazia, eu comecei já a guardar um dinheirinho. Bom, eu posso dizer que isso aí é empreendedorismo? Desde cedo. Aí o meu pai, ele era fiscal do Estado, ele teve uma transferência, um problema na vida, eu voltei para Uberaba e pus o sabão aqui. Mas aqui é muito engraçado, porque tinha um produto Séries na época, né, lá no Boa Vista, e o produto Séries vendia um sabãozinho de 200 gramas. E eu vim com a minha barra de 2 quilos e de 1 quilo. Então eu chegava na casa com uma bicicleta, oferecia para a mulher, ela falava, não, é muito grande, eu queria só 200 gramas. Não teve importância. Eu adaptei, mudei a forma e fiz as formas para 200 gramas. Aqui você tinha concorrência. Tinha concorrência do produto Séries. E para eu vender numa mulher, para ela experimentar, em Sete Lagoas eu vendi 1 quilo, era 5 pedacinhos de 200 gramas. E em Uberaba a mulher só comprava 1. Então eu tinha que ir em 5 casas para vender o que eu vendia numa casa em Sete Lagoas. Resultado, quebrei. Né? Quebrei, aí fui criar pintinho. Aí eu fiz as contas de uma dúzia de pintinho numa caixinha, a ração que ele comia até os 15 dias. Aí falei, vou rachar de ganhar dinheiro. Aí comprei 100 pintinhos. Só que dos 15 dias para frente ele come demais. O meu dinheiro não deu para comprar ração, eu quebrei de novo criando pinto. Bom, aí eu fui trabalhar numa fábrica de sapato. São negócios bem diferentes que você já experimentou, hein? Aí eu fui trabalhar numa fábrica de sapato como acabador, na rua 15 de novembro, chamava Indústria de Calçados Rio. Aí eu pregava palmilha, encaixava o sapato para vender. Aí eu fui fazer química, certo? Fui fazer química, estudar. Foi estudar. Como eu era um bom aluno, eu estava no 3º ano e o professor Jorge Kalapodopoulos, meu professor de química, grego, né, nasceu na Grécia, veio para o Brasil depois da Segunda Guerra, ele me colocou num colégio que hoje não existe mais, mas todo mundo sabe onde é. O colégio chamava Marcelino Champagnat, era dos irmãos maristas e funcionava onde hoje é o centro administrativo.
E como curiosidade, né? eu trabalhei nesse centro administrativo de novo, quando era a FASU, Faculdade de Zootecnia, porque eu fui professor, e depois como FET, que eu era diretor de uma autarquia municipal, eu tinha reuniões também naquele prédio. Então eu trabalhei naquele prédio 3 vezes, como menino, com 18 anos, professor, né? Depois como professor da FASU, da Faculdade de Zootecnia, eu sou professor fundador, estava lá desde a primeira turma, dei aula até a 6ª turma, e eu, depois, como diretor da FET, eu também tinha reunião naquele prédio. Agora, depois do Marcelino Champagnat, eu fui dar aula em Araxá. Mas assim, eu não morava lá. O Colégio Dom Bosco veio atrás de mim para eu dar aula, e eu fui muito bem recomendado pelo Calapodopoulos, que era meu professor, e eles queriam que eu desse aula de Química, Física, Matemática e Biologia, que eu dava conta. Eu falei, não, se eu der aula de 4 matérias, eu não vou ser bom em nada. Eu vou dar aula de Química para vocês. Então, na época de curiosidade, a minha cabeça, ela pensa muito em termos financeiros, eu ganhava 100 cruzeiros em Uberaba. Aí eu fui para o Colégio Dom Bosco de Araxá, ganhando 400 cruzeiros, quer dizer, eu multipliquei o meu salário por 4. Mas com uma semana em Araxá, o Colégio Estadual Dom José Gaspar me procurou para dar aula à tarde, aí eu ganhei mais 400. Então, eu saí de Uberaba com 100 e fui para Araxá ganhar 800, de um ano para o outro. Aí, como eu sou pão duro, guardo muito, eu comecei a já fazer a minha poupança. Aí eu não quebrei mais com pinto nem com sabão, certo? Dei aula em Araxá 2 anos. Aí, em 70, o professor Murilo Pacheco, que fundou a Escola de Química, me ofereceu 10% daquela escola. Aí eu tinha um capitalzinho, faltou um pouquinho, meu pai então era vivo, me ajudou, e eu comprei 10%. Mas eu falei que só compraria os 10% se eu assumisse a direção. Aí eles acreditaram no menino com 20 anos, eu assumi a direção. Na época a escola tinha muita dívida, devia metade do prédio lá, que foi comprado por 60 mil, Onde devia era 30 o prédio? mil. Ainda era na Vigário Silva? Era Vigário Silva. O que comprou o prédio já era comprado quando o professor Murilo fez a sociedade. Quando ele fundou, era lá na Rua Veríssimo, onde hoje é o Hotel Del Rey. Quando ele fundou a escola em 66. Mas em 69 ela veio para Vigário Silva e está lá até hoje. O prédio ainda 49 existe. anos, né? 49 anos que a escola foi fundada. Aí eu vim para Uberaba de novo, como eu te falei, assumi a Escola de Química, mas não deixei de trabalhar. Eu trabalhei no Colégio Diocesano, trabalhei no Colégio Nacional das Dores, trabalhei na antiga FISTA, Faculdade de Filosofia Santo Tomás de Aquino, trabalhei na FASU, trabalhei em Franca, na Faculdade Pestalozzi de Ciência, Educação e Tecnologia, que infelizmente hoje não existe. Era do professor Tomás Novelino, um médico de Sacramento, espírita, muito bondoso. Tinha um observatório astronômico lá nessa faculdade que eu trabalhei, era muito interessante, porque na época eu ganhava muito bem lá. Eu ganhava no Diocesano 5 cruzeiros por aula, que era um colégio que pagava bem. Eu fui para Franca, eu ganhava 25 cruzeiros por aula. Então, eu você está mostrando que na região está pagando bem melhor o professor. Franca pagava bem melhor na época. Hoje, mais ou menos igualou. Hoje, mas aí você, né, se direcionou para a Química, mas nesses colégios também você dava aula de Química? Dava aula de Química. Todos os colégios sempre foi Química? Todos os colégios e todas as faculdades foi Química. Só que qualquer área, né, eu já dei Química Geral, Química Inorgânica, Físico-Química, Análise Química, Química Orgânica, Bioquímica. Quer dizer, então eu já dei toda a matéria de Química, eu já dei, certo? Flamarion, e quando você comprou ali, você falou 10%, né, foi encaminhado ali, direcionado pelo vereador, professor Murilo Pacheco de Menezes. E quais eram os outros sócios? O Murilo, ele só convidou educadores e grandes personalidades de Uberaba. Eu vou falar o núcleo familiar. Primeiro, Murilo Pacheco de Menezes, Luiz Gonzaga Web, um dentista, irmão da dona Terezinha, que faleceu recentemente, e o professor Eli de Almeida Alves, que era professor do Nacional das Graças de Português, depois fez odonto. Então esse é o que eu chamo de núcleo familiar. Eles continuaram sócio. Murilo, eu comprei os 10 do Murilo, Luiz Gonzaga Web e Eli de Almeida Alves. O Murilo era muito ligado ao padre Vicente Ambrósio, que era então o pároco da igreja de São Benedito. O padre Vicente também tinha 10%. O padre cônego, Monsenhor Henrique Iron Fleury Curado, tinha mais 10%. A gente chamava ele de Padre Iron. O doutor Jorge Zaidan, ex-gerente da Caixa Econômica Estadual, ex-radialista, pai do Jorginho, pai da Patrícia, que foi vereadora, tinha mais 10%. Um economista chamado Paulo Vicente de Souza Lima, uma sumidade, um dos fundadores também da Faculdade de Ciências Econômicas, que foi fundada pela CIU, do qual eu até fui presidente depois, né? Mas nessa época não, eu só conheço a história. O Paulo também tinha 10%. E 3 engenheiros, Jorge Calapodopoulos, que foi meu professor de Química,
Vicente Marino Júnior, que ainda se encontra entre nós, 83 anos, engenheiro calculista, foi diretor da UniUB, da Faculdade de Engenharia do Triângulo Mineiro, e o professor Antônio Henrique, que também deu aula de topografia muito tempo na UniUB. Esses 10 sócios ficaram juntos até mais ou menos 75, né? Porque eu entrei em 70. Aí em 75, por injunções, o núcleo familiar saiu, nós ficamos em 5. Os 2 padres, Padre Vicente Padron, Antônio Henrique, Vicente Marino e Flammarion. Vocês foram comprando? Nós fomos comprando e ficamos em 5. E eu pensei que esses 5 iriam morrer junto, mas não morreu. E aí o que aconteceu? Não morreu. Em 78, o professor Vicente Marino mudou-se para Brasília e ofereceu a parte dele para nós, sociedade, como sempre funcionava. A sociedade não quis na época. Não deu. O Marino falou, Flammarion, me compra o jeito que você quiser, me paga do jeito que você quiser. Aí eu fiz um empreendimento grande, comprei, aí eu fiquei com 50%. Aí ficou eu, o Padre Vicente e o Antônio Henrique. Ficamos juntos mais 13 anos. Em 91, o Antônio Henrique me vendeu também a parte dele. Aí ficou eu e o Padre Vicente. O Padre Vicente morreu, meu sócio. Eu só comprei a parte dele de herdeiros, né? Hoje o prédio é só meu, né? É só meu, não tem sócio mais. Então você viveu toda essa história com eles toda e essa hoje história você com o padre. assumiu toda a escola. Quando eu fui comprar do Marino, quando eu fui comprar do Antônio Henrique, o padre foi comigo para comprar junto. Conversamos tudo, ele saiu e falou, não quero, eu vou ficar com você só com a minha parte e você vai ficar com 75. E eu continuei com o padre até ele falecer. Flammarion, e lá ainda na escola de Química e Agrimensura, esses 2 cursos funcionaram o tempo todo? Não. A Agrimensura fechou... A Química funcionou desde 66 até 30 de dezembro de 2014. A Agrimensura começou em 68 e funcionou até 91. Fechou por falta de aluno. Em 2010, o mercado pediu, eu reabri o curso de Agrimensura. Apareceram 40 alunos. Eu falei, opa, agora vai. Mas na segunda turma já apareceram 15, na terceira 10. Aí eu formei essas 3 turmas, não ficou ninguém na mão. E mesmo com esses 10 alunos, você... Mesmo com os 10 alunos. Como a Química, né? E agora em 2014 a gente tinha 6 alunos. É óbvio que a escola tomou prejuízo, mas ela tinha recurso para manter esses 6 alunos, para não deixar esses alunos na mão. Você pode ver que não tem uma reclamação, o Flammarion deixou alguém na mão, não formou alguém, não tem essa reclamação na cidade. Você não ouviu isso. É triste, mas é por falta de aluno. Não é preguiça minha, falta de vontade de trabalhar, que eu tenho maior pique, maior vontade de trabalhar, mas não tem. O mercado diminuiu. Esse mercado, fala assim, o mercado diminuiu nessas áreas aí. O que aconteceu? Não tem mais essa profissão, deu uma retraída? Existe a profissão. O Conselho Regional de Química agora, o ano que vem, vai fazer 60 anos. O Conselho Regional de Química, segundo a região, tem sede em Uberlândia, rege a nossa profissão e o CREA rege a agrimensura. É falta de vontade do ser humano estudar, pegar firme ali e estudar. Você imagina, Evacília, eu, que era bem humilde, você vê, igual eu te falei, eu fiz sabão, eu criei pinto, se eu não tivesse estudado, né, o que seria de mim? Então, na década de 70, o Brasil e a Coreia tinham o mesmo PIB. Hoje a Coreia, menor do que nós, com muito menos recursos naturais, tem mais PIB do que o Brasil. Por quê? Por causa da educação. Investiu demais na educação. Então, o Japão, você vê, o Japão investe demais na educação, um país pequeno, não tem petróleo, não tem nem água, certo? E o Japão tem um PIB muito grande, um nível de vida muito bom. Quantos brasileiros descendentes não foram lá trabalhar e ganhar dinheiro? Por quê? Por causa da educação. Então, o Brasil ainda está melhorando demais, melhorou muito. Eu vou te falar uma coisa que fez a procura pela Escola Técnica de Química diminuir. Abriram-se várias faculdades em Uberaba, né? Você vê, Uberaba é uma cidade dotada de 2 universidades federais. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro e o IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que também é federal, oferece técnico em Química, certo? Oferece técnico em Química, mas mesmo assim, às vezes é difícil eles conseguirem fechar a turma. Por quê? O brasileiro fala, Química é difícil. Tudo é difícil. Você vai construir uma casa, você não fizer o alicerce, puser a pedra da tapiocanga ou a viga baldurame primeiro, a parede não sobe, né? Então precisa de um pouquinho de esforço. Com a abertura de cursos técnicos rápidos, por exemplo, os Pronatex, né, que a Dilma
bateu demais na campanha o ano passado, mas os Pronatecs duram às vezes 6 meses, às vezes 8 meses, forma, ajuda, mas não é igual você fazer um curso técnico de agrimensura, um curso técnico de química, um curso técnico de eletrônica. Quanto tempo que era na escola de na química? Escola, no final agora, era só pós-médio. O aluno tinha que fazer o colegial e estudava 1 ano e meio lá. São 3 períodos, 3 semestres para ele formar. Aí ele só tinha matéria técnica, ele não tinha mais matemática, física, geografia e história, como eu já tive na escola de química 10, 15 anos atrás, quando era um curso que durava 4 anos depois da 8ª série. Então ele tinha que enfrentar só curso técnico, só matéria técnica. Flamarion, você me falou que o último curso foi em 2014, a escola 2014. fechou? A escola, ela não fechou porque eu tenho 2 anos para fechar oficialmente. A escola está paralisada, como eu te falei, por falta de demanda. Quer dizer, tinha demanda, Evacira, 4, 5 alunos, mas eu não podia abrir um curso com 4, 5 alunos. A manutenção, né? Eu abri o último com 15, saíram 9 durante e eu tive que formar só 6. Então eu tenho experiência, mexo há quanto tempo com isso, então muita gente, mas esses alunos, 4, 5, eles não chegaram a iniciar, hein? Convém salientar que eles procuraram, mas com pouca procura, eu devolvi o dinheiro da matrícula antes de começar. Não prejudiquei ninguém, certo? E o prédio lá, ele foi destinado a qual fim? O prédio ele foi locado para uma escola de cabeleireiro, de manicure, de massagista, de tratamento. Essa parte estética. Mas os meus 2 laboratórios e a minha secretaria estão intactas. O locador não pega nisso, não mexe nisso, certo? A fachada também, né? Sem descaracterizar nada. Se eu quiser reabrir, os meus laboratórios estão lá, os meus reagentes estão lá, a minha vidraria está lá. Se tiver uma demanda, certo? Vamos supor que vai aparecer uma grande empresa para Uberaba, como a gente esperava o gasoduto, que infelizmente, por problemas financeiros, técnicos, de má gestão, eu não acredito mais que ele venha. E o gasoduto não vindo, a amônia também não vem. Só se conseguir com iniciativa privada. Com a Petrobras, eu não acredito. Para agora, Evacira, é claro que daqui 5, 6 anos, mas daqui 5, 6 anos aí eu já não vou animar a reabrir. Né? Certo. As entidades de classe, né, você está falando nesse assunto, né, tanto as organizações políticas como as entidades de classe têm defendido e discutido muito isso aí. Você foi presidente da entidade que é a CIU, né? Como foi essa experiência lá durante o seu período de presidente? Quando eu fui presidente, a gente já lutava pelo gasoduto, para você ter uma ideia. Que ano que foi? 92, 93. Então fazem 22 anos, a casa já pensava nisso. Né? A casa pensava, lutava, como ela faz até hoje. Eu sei que ela não parou o trabalho. O presidente passa, mas a casa continua trabalhando. Mas só para você ter uma ideia, na minha época a gente já pensava em trazer um gasoduto para Uberaba, porque o gasoduto é fundamental, ele é uma fábrica de fábrica. O gasoduto, com a chegada dele em Uberaba, seria como se fosse uma outra Fosfert da década de 80. Né? Quando a Fosfert foi inaugurada, você lembra, né? Você já morava em Uberaba, você vê que foi um boom muito grande, um boom imobiliário muito grande. E o gasoduto iria fazer esse boom de emprego também, né? De emprego também. Agora deu uma esfriadinha. A gente sente que o número de construções diminuiu, ainda tem, Uberaba ainda cresce a olhos vistos, mas com a paralisação do gasoduto, a gente viu que houve um balançar nesse boom que Uberaba estava atravessando, certo? Agora, a Petrobras parece que colocou em discussão para um grupo privado tocar, mas como várias empreiteiras estão envolvidas com o Lava Jato, as empreiteiras é que tinha condição, eu acho que de imediato agora eu não vejo possibilidade. Uma entidade do porte da CIU exige muito, né? Exige muito da pessoa, exige muito conhecimento, exige um trânsito muito bom no meio empresarial, no meio político, né? Isso agregou muita experiência para você, muito valor que você trouxe para a sua vida? Agregou, porque eu entrei na CIU, na realidade, em 86, como diretor chamado diretor auxiliar. Aí de diretor auxiliar eu já pulei para a diretoria executiva, eu fui secretário. Eu fui secretário de 2 presidentes. Aí no 4º mandato eu fui tesoureiro de mais um presidente. Aí eu pensei, eu fui isso, eu tenho que ser presidente ou então sair. Então na época, teoricamente, eles até me consideravam novo, mas eu não tive medo não. Eu fiz os meus conchados, as minhas conversas com o empresariado, eu tinha 42 anos quando eu fui presidente.
certo? A minha fotinha lá é até bonitinha, porque eu era mais novo, né? Tem a foto na parede lá, é a foto com 42 lá anos. Na galeria. Muita gente falou, oh, te vi lá, eu falei, tinha cabelo na época. Na galeria de ex-presidentes. Então agregou muito, eu aprendi muito, né? Toda entidade de classe, toda coisa classista, a gente tem que participar, certo? Eu faço parte, claro que sem nada executivo, de um conselho chamado Conselho Consultivo. Às vezes ainda tem uma reunião que o presidente chama, a gente ainda vai, né? Eu fiquei muito triste com a perda da nossa faculdade, que se eu precisou vender, né? Eu fiquei bastante triste. Que é a Faculdade de Ciências Econômicas, né? Ciências Contábeis e Administração de Empresa. A senhora era mantenedora da a senhora era mantenedora. Em 2007, eu dei uma entrevista para o jornal de Uberaba, eu tenho essa entrevista guardada, né, porque ela está impressa, né, mesmo que ela está impressa, falando que eu temia por isso. Demorou 7 anos, mas infelizmente ela foi vendida. Com a abertura de outras faculdades, né, faltou um pouquinho de planejamento assim para a gente conseguir manter no mercado. Né? O prédio também foi muito grande, investiu muito dinheiro, o prédio deu a construção daquele prédio muito grande deu uma balançada na casa. Na questão financeira, na questão econômica. Na questão financeira. Porque... E também, igual eu te falei, o número de alunos da escola de química baixou por causa do mundo de faculdade que abriu, porque a gente tinha muito pouca faculdade. O aluno, ele fala assim, eu vou fazer um curso superior ao invés de fazer um curso técnico. Às vezes é uma bobagem, ele faz um curso superior e fica desempregado, e faz um curso técnico e arruma um emprego. Eu tenho vários alunos que fizeram curso superior depois de fazer o curso técnico, trabalhando na Vale, né, na antiga Fosfértil, trabalhando na FMC, trabalhando na Coopervale, que a gente perdeu também, que a gente está tentando aí ver se recupera, mas trabalhando, e aí fizeram um curso superior, mas fizeram o curso técnico, garantiram o salário, trabalharam e depois conseguiram mais coisas. Porque tinha uma modalidade diferente, né, Flamarion, que era, existia só curso técnico antigamente, né? Então, não era colegial, você fazia técnico tinha em agropecuária, técnico contábil, né? Técnico contabilidade. O curso de contabilidade acabou, ele não existe mais. Eu fiz técnico contabilidade. Então, e você deve ter feito um bom curso e deve ter te ajudado muito, bastante, certo? Bastante. Então a gente perdeu, no Brasil, o tecnicismo é enxergado com olhos assim, superior é melhor. Não tem nada com superior, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que crescer. Mas nos Estados Unidos, os cursos técnicos funcionam a todo vapor. Às vezes o aluno não tem capacidade para uma matéria num curso superior, ele faz um curso técnico, trabalha, vive a sua vida tranquilo, tem o seu bom salário, certo? E é muito bem remunerado, muito bem remunerado. Então os cursos técnicos não poderão acabar, tem que ser feito alguma coisa, sei lá, o governo ajudar mais um pouco, incentivar, dar incentivo, o poder público ajudar, certo? Mas não pode acabar. Agora, professor, vamos falar sobre a FET, né? Você foi diretor, foi em qual época? Eu fui diretor da FET, o último diretor que a FET ainda tinha curso técnico para formar o profissional serralheiro, marceneiro, encanador, enrolador de motor, desenhista. O então prefeito Anderson Adalto, ele achava que não tinha que mexer com isso. Constitucionalmente, ele não está errado não. Como ele pegou a faculdade municipal e passou para a CIU. E agora foi tudo no barco, foi vendido tudo. Que é a Fumesul. A Fumesul, CESUP, certo? CESUP. E realmente, constitucionalmente, ele não tinha que mexer nem com a faculdade municipal, que foi criada pelo então prefeito Luiz Goritá Neto, e nem com a FET, que era para formar técnico. Mas, educacionalmente, culturalmente, não podia ter sido fechada a FET. O último grande programa que teve lá, chamou ProJovem, eu formei 1000 técnicos no Vera Cruz, o prefeito estava lá, na época, Anderson Adalto, e eu fiquei com muita esperança dele ver aquilo e não fechar, certo? Mas ele quis fechar. E, infelizmente, o atual também não abriu. A FET hoje funciona dando cursos técnicos só para o ProBem, só para a Guarda Mirim. Lá eu, por exemplo, lá não tem mais serralheria, não tem mais enrolamento de motor, né? Então, assim, é uma bobagem, mas eu vou te contar. Eu tinha um curso de marceneiro e montador de móveis dentro da penitenciária, da FET, enquanto FET. Mas funcionava lá também. Aí o meu diretor técnico falou, Flamarion, vai ser a formatura hoje, nós vamos lá entregar o diploma, você pode ir? Falei, perfeitamente. Aí nós estivemos lá na penitenciária. Você imagina, um ambiente triste, lúgubre, né?
Mas a gente formando lá 15 técnicos montadores de móveis. Aí um rapaz, a mãe dele abraçou, tinha problema de locomoção, e aí eu falei para ele assim, eu posso cumprimentar a sua mãe, porque eu achei bonito, né? Ela está aqui, a alegria de você montar móveis. Ele falou, perfeitamente, Flamarion. Assim falou o Flamarion com a boca muito boa. Eu fui lá, dei um abraço na mãe dele, aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, Flamarion, eu já joguei bola com você. Então você imagina, o que é isso? Que bola é essa? Eu vou te explicar. Na escola de Química tem uma quadra, não parece, mas ela tem uma quadra coberta ali na Vigário Silva. E todo sábado tinha um futebol. 10 minutos ou 2-0. Todo mundo jogava, era democrático. Vinha gente da Badia, vinha gente do Fabrício, e o preso jogou bola comigo. É lógico que eu não lembrava porque ele era mais novo. Aí eu dei um abraço nele, falei, não, mas você vai sair. Mas nessa época ele não estava preso? Não, ele estava preso, ele fez o curso na cadeia, Evacira. Eu tinha não, mas na época de jogar bola. Não, na época de jogar bola ele não estava preso. Mas eu estou te falando assim, como é que o mundo é. Você vê, eu até arrepio. Então, ele, lá na penitenciária, falou, eu já joguei bola com o senhor, você vê. Então, você imagina, né? Você dá um diploma para um cara que deve estar montando móvel hoje, se Deus quiser, deve ter saído da vida, né? Da vida pregressa, da vida ruim. Mas então, esse curso, mesmo, né? Ó, você vê um curso de montador de móvel dentro da cadeia. O que é que ele não pode fazer, não é? Então você vê. Qualificou, né? A pessoa pode sair dali e ter uma profissão. Qualificou, já tem uma profissão. Não é? Então a FET fez isso. Com quantos serralheiros, com quantos eletricistas, com quantos encanadores, enroladores de motor, certo? A FET tem um bom trabalho. Ela foi fundada já há 35 anos, né? Ela chama 40 anos. 40 anos, chama até René Barçan, porque o doutor René, na época, ajudou ele com investia, alguma coisa, lá, investiu, né? E tal. Então tem o nome do doutor René Barçan, que foi candidato a prefeito, né, junto com o doutor Wagner, perdeu para o doutor Wagner, era um dos proprietários da Líder, e deu o nome lá na FET, Fundação de Ensino Técnico Incentivo, Fundação de Ensino Técnico, doutor René Barçan. Estou imaginando aí, como você falou, da 1000 pessoas, 1000 pessoas no Projovem, foi com verba do Ministério do Trabalho. A contrapartida da Prefeitura foi muito pouco, foi 160 mil e o Ministério do Trabalho mandou 1.600.000. A Prefeitura deu só uma contrapartida de 10%, certo? Eram 20 cursos, viu? Sim, no total, mas mesmo assim, eram né? 20 cursos. 20 então cursos, a formatura foi no Cine Teatro Municipal Vera Cruz. O prefeito Anderson Adalto estava lá, foi para a mesa, eu estava com muita esperança, não é eu, Flamarion, é a FET, porque eu passo, a FET continua. Não é? A FET é uma que às vezes instituição, pensar, né? Você quer para você, não era para mim, eu não penso isso, não penso igual a Saúl, eu passei, já pus meu retrato lá, mas eu já passei, mas a casa continua, a FET continua. Não é isso? Exato. O mercado absorveu toda essa mão de obra? Absorve porque essa mão de obra, serralheiro, encanador, eletricista, enrolador de motor, é muito difícil. Caldeireiro, eu esqueci. O caldeireiro é importantíssimo. No Projovem eu formei caldeireiro. É muito difícil por quê? Porque a pessoa ganha muito bem, mas tem que trabalhar com metal, às vezes tem que fazer turno. Você vê que tem um problema aí, que a Vale está fazendo uma manutenção, e alguém do sindicato falou assim, não está dando emprego para o pessoal de Uberaba, não sei se você viu isso na imprensa, está trazendo gente de fora. É que às vezes a empresa ganha para fazer a manutenção e ela tem os empregados dela lá fora, então ela não pode, realmente, né? É difícil a gente ver o funcionário nosso aqui parado e trazendo uma pessoa de fora para trabalhar. Mas essas pessoas de fora que vêm aqui, bebem a nossa água, 80% fica aqui, aluga a casa, aluga um apartamento e mora em Uberaba, porque Uberaba ainda é uma cidade acolhedora. A violência aumentou? Aumentou, mas Uberaba ainda é um bom lugar para se morar. Tem boa saúde, boa educação, boas escolas. Você vê o nosso Senhor das Dores agora, que eu me orgulho de ter sido ex-professor, fez 130 anos. Você vê, em 1885 as dominicanas já estavam aqui. Como eu costumo falar, Uberaba era o farol desse triângulo mineiro, desse Goiás, desse Mato Grosso inteiro. Muita gente de Goiás e Mato Grosso ia em Uberaba buscar do saber de Uberaba. As escolas nossas já eram conhecidas por toda essa região. E Uberaba, muita gente acha que o Mário Palmieri foi o primeiro. Não foi, Uberaba já teve escola de zootecnia na década de 20, já teve escola de farmácia e bioquímica na década de 30. Formou uma turma só, formou duas turmas só. A política da época, a gente era muito longe de Belo Horizonte, não deixava seguir. O Mário foi o que fundou e está aí até hoje, que eu também admiro demais. Tem um livro escrito pelo professor Décio Bragança, que eu sou um dos entrevistados,
que eu falo lá no livro. O Mário Palmieri merecia uma estátua aqui na Praça Rui Barbosa. Mas eu falava com ele em vida, não é agora que ele morreu que eu falo, porque ele fundou o direito e a odontologia na década de 40, depois a engenharia na década de 50, e isso foi a semente para hoje a Universidade de Uberaba. Ah, é particular, paga, mas está lá, formando gente. Está formando gente, está dando saber para as pessoas. É só você passar lá à noite e ver o número de ônibus que para lá, de Frutal, de Araxá. Mesmo tendo aberto a faculdade em Araxá, ainda vem muita gente em Uberaba estudar. Atende essa região mesmo, né? Atende essa região. Santa Juliana. Fora as duas federais que eu te falei, né? Que Uberaba foi dotada de 2 universidades federais. É uma cidade que há muito tempo tem uma cultura muito forte, não é só em ensino, Uberaba culturalmente, em música, em teatro, em dança. Você conhece mais do que eu, não precisa eu te falar isso. Né? Uberaba tem essa particularidade de oferecer isso. Né? Então a gente tem espetáculos teatrais todo ano de fora, mas tem de Uberaba também, espetáculo de dança, né? Tá aí a Beth, premiados, né, nacionalmente. A professora Beth está aí com o balé dela, premiado lá em Santa Catarina, que ela sempre participa, e outros grupos, né? Não é só, a Beth é mais antiga só, mas tem muitos grupos aí, tem uma professora que chama Maria Helena, que tem também, treina muita gente, né? Agora a gente conta com as oficinas do SESI Minas, da FIENG, né? Que dão também teatro, dão também ajuda culturalmente o uberabense a crescer. Então isso aqui é uma cidade, como eu costumo falar, privilegiada. Nosso tempo esgotou, né? Estamos terminando o programa Movimento aqui. Quero te agradecer imensamente, viu, por estar conosco aqui no canal Câmara. Muito bacana você ter vindo. Valeu, Ana Vacina. Muito obrigado pelo convite, tá? Por você ter lembrado do amigo aqui antigo. Tá? Muito obrigado. Amigo antigo mesmo, que a gente preserva, né? Eu quero agradecer muito a sua audiência. Eu acabei de entrevistar o empresário Flamarinho Batista Leite, que contou um pouco, assim, numa síntese, um resumo da contribuição dele no sentido cultural, educacional e empresarial para Uberaba. Muito obrigada e até breve.